Meditação no Sermão do Monte, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do 21 ao 26. Mateus 5, de 21 a 26. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim, Mateus capítulo 5, de 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivos se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia, pelas bênçãos recebidas de tuas mãos, pela oportunidade de nos reunir para orar, para meditar na tua palavra. Pedimos nesta hora que o Senhor nos ilumine, nos ajude, nos auxilie com o poder do teu Santo Espírito e que sejamos edificados com a tua palavra, fortalecidos na fé, encorajados na nossa vida e caminhada cristã, capacitados para te servir e te adorar em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir desta parte do Sermão do Monte, Jesus Cristo vai... Eu vou na minha introdução, fazer um panorama geral daquilo que, pelo menos, pontos principais daquilo que Jesus falou anteriormente, preparando para esta série de análises que ele vai fazer de algumas interpretações e aplicações da lei, né? E Jesus faz isso exatamente baseado no que ele falou anteriormente, depois de apresentar quais são as características dos filhos do reino, né? Quais são os elementos que caracterizam aqueles que de fato pertencem ao reino, que está relacionado ao resultado da obra graciosa de Deus no coração deles, não uma ação deles mesmos, não um resultado de um esforço pessoal ou de uma justiça pessoal adquirida pela obediência à lei ou qualquer esforço pessoal, mas como resultado da graça de Deus, pela união com o mediador, com o rei do reino eterno de Deus, Cristo, e essas características que os definem, os capacita a um viver santo, a um viver que glorifica a Deus e que identifica uma caminhada de santificação. Por isso Jesus então vai dizer que apesar da salvação e da entrada no reino ter a ver com a graça de Deus, essa graça não exclui a relação total com a lei. Então é aí que ele vai mostrar qual é a relação que os filhos do reino têm com a lei. Primeiro entendendo que Jesus Cristo não veio anular, ele vai dizer, ele não veio anular, destruir e tornar totalmente nula a lei, mas Jesus vem como o cumpridor pleno, perfeito da lei, ele vem cumprir a lei. Nós vimos como é que Cristo cumpre a lei, como aquele que vem relembrar o verdadeiro sentido da lei, né? O verdadeiro cumprimento da lei que está relacionado ao que ele ensinou e ao que ele fez, né? Ele também vem mostrar que ele cumpre a lei quanto aos aspectos positivos e negativos da lei, porque ele vem como um mediador, um substituto de pecadores, então ele precisa obedecer à lei no sentido positivo, adquirindo uma justiça de obediência, né? Ele é o verdadeiro Adão, ele é o verdadeiro
Moisés, ele é o verdadeiro cumpridor da lei, então ele cumpre a lei de maneira positiva, obedecendo a lei e sendo confirmado como um justo. Jesus não adquire justiça obedecendo a lei, ele apenas na obediência ele evidencia a justiça que é inerente a ele. É importante dizer isso. Jesus não adquiriu uma justiça de obediência porque ele não tinha. Ele foi confirmado em sua justiça pessoal, inerente ao que ele é, e sua obediência, de alguma forma, serviu para conquistar uma confirmação de justiça pessoal que seria dado aos seus seguidores, aos seus discípulos. Então, Jesus Cristo, ao cumprir a lei de maneira positiva, ele é confirmado em sua justiça, retidão, mas também ele precisava obedecer a lei no sentido negativo, ou seja, se submeter à maldição, porque ele está substituindo pecadores. Então, é o que os reformadores chamam de obediência passiva de Cristo. Ele precisava se submeter à maldição da lei, que exigia a morte do pecador, que exigia o derramar da ira de Deus sobre o pecador, que exigia que o pecador fosse lançado no inferno. Então, Jesus Cristo experimenta o sofrimento, a ira, no nosso lugar ali na cruz, no seu sofrimento. Então ele obedece à lei, ele também satisfaz a lei quanto à maldição que a lei exige sobre os pecadores. Então Cristo recebe a maldição, por isso que Paulo diz que ele se fez maldição por nós. Então Jesus está dizendo, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Cumprir como aquele que obedece de maneira ativa e passivamente à lei para satisfazer a justiça da lei, para salvar pecadores. Ele também cumpre a lei como aquele que é o verdadeiro sentido da lei, mas ele também cumpre a lei como aquele que resgata o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro significado da lei no seu ensinamento, na sua vida, e como o cumprimento das profecias da lei. Então, nesse sentido, Cristo cumpre. Mas ele também cumpre por meio da vida dos seus discípulos, pois eles se tornam o resultado da sua satisfação plena da lei. Então, os discípulos de Cristo são a evidência do sucesso do Messias como aquele que veio cumprir a lei. Ou seja, os discípulos de Cristo são pessoas que de fato estão adequadas à lei, que estão debaixo, de fato, de verdade, da justiça da lei por causa do seu mediador, por causa de Cristo. Então, nós somos a evidência do sucesso de Cristo como aquele que veio cumprir a lei. Então, Cristo cumpre a lei por nós e através de nós, ou seja, aplicando o resultado de sua obra em nós, ele evidencia através do que nós nos tornamos nele o sucesso de sua missão, de sua obra, aquele que foi enviado para cumprir a lei de Deus. Então, nossa salvação é a evidência do sucesso de Cristo, o resultado da obra de Cristo redentora em nossas vidas. Então, ele cumpre também através de nós, que é a nossa caminhada de santificação e o resultado final disso. Então, Jesus disse que ele veio cumprir a lei. Isso fica claro como é que ele cumpre, mas disse aos seus discípulos que eles continuariam tendo uma relação com a lei, não para adquirir justiça, mas para evidenciar a justiça de Cristo neles e para também evidenciar o resultado dessa justiça que fez deles amantes e observadores da lei de Deus, como expressão de gratidão, como expressão de que eles haviam de fato sido transformados. A relação do crente agora com a lei é uma evidência daquilo que eles já têm e são em Cristo. Então, por isso que Jesus disse, a justiça de vocês precisa exceder a justiça dos fariseus, dos escribas e fariseus, no sentido de que no comportamento deles, eles deveriam demonstrar que de fato há uma justiça real neles, não forjada e mentirosa, aparente, como era dos fariseus, como eram dos escribas, mas que havia uma justiça real, que havia uma adequação, uma relação real com a lei. E isso seria evidenciado na maneira como eles iriam tratar a lei. Aí é aí que Jesus passa a analisar uma série de aspectos da lei, mostrando que os seus discípulos, justificados em Cristo, capacitados para um viver santo, iriam se relacionar de maneira correta com a lei, entendendo não só o seu sentido, o sentido da letra, mas o espírito abrangente da lei, principalmente através do entendimento que é dado na relação com Cristo.
pois os fariseus deturparam a lei, descaracterizaram a lei, diminuíram o valor e a importância da lei e ofuscaram o verdadeiro espírito abrangente da lei. Trataram a lei como uma letra fria morta, né? de regras e normas, sem entender, sem levar em consideração o espírito abrangente da lei e seu verdadeiro sentido espiritual, né? Então Jesus Cristo vai, a partir de agora, tratar de alguns pontos da lei para mostrar aos seus discípulos como eles evidenciariam que tinham uma justiça excedente ao dos fariseus. O que Jesus vai fazer é explicar, dar exemplos práticos do que significa ter uma justiça que excede a dos escribas e fariseus por causa da relação com Cristo. O que é espírito abrangente? Exatamente, que é o que nós vamos ver. Jesus mostrar, por exemplo, o fariseu pegava o sexto mandamento, que é o exemplo agora que Jesus vai usar, pegava o sexto mandamento que dizia não matarás. Eles reduziam o sentido disso à letra fria da lei, dizia não matarás. Então, ele entendia que isso apenas estava relacionado a uma proibição de tirar a vida, restringia o sentido à letra fria da lei, e ignorava o espírito abrangente disso, ou seja, quando você mata ou deseja ou quebra o mandamento não matarás, existe um aspecto espiritual mais abrangente por trás disso, ou seja, você não mata, você não começa a matar no ato de tirar a vida de alguém, você começa nas intenções do coração, no planejamento na sua mente. Eles mataram esse espírito abrangente ali, eles reduziram a lei ao mero ato externo, literal, de tirar a vida. Jesus disse, você ter ódio, você ter ressentimento, você demonstrar isso através de palavras de insulto, de desrespeito, de destruição moral, de fofoca, é também quebrar o mandamento. Porque o mandamento diz respeito ao espírito abrangente, ou seja, não só no ato, mas também o pecado começa com as intenções do coração. Ele vai explicar e vai mostrar por que ele vai fazer isso. Porque os fariseus, em vez de levar a sério e tratar o aspecto do espírito abrangente da lei, que envolve todas as faculdades da vida do homem, não só o ato externo, que segundo Tiago, essa é apenas, muitas vezes, a manifestação, é o estágio final de um processo que começa com as intenções do coração. Começa com a cobiça. Então, o que é que os fariseus fizeram? O que é que a tradição rabínica fez? Foi ignorando as intenções do coração, foi ignorando a questão da cobiça, das intenções. Por que eles fizeram isso? Uma forma de arrefecer, diminuir a seriedade do mandamento, e uma forma também de justificar suas ações, justificar a sua vida, de criar um padrão menor de justiça. Por isso que Jesus condena não é uma atitude rígida com a lei, mas uma atitude relaxada com a lei. Quando Jesus condena o comportamento dos fariseus, é diferente do que a gente pensa, né? A gente pensa que Jesus combate o legalismo, que legalismo é levar muito a sério a lei, é ser rígido. É exatamente o contrário. O legalista, ele arrefece, ele diminui o valor, relativiza o sentido da lei para torná-la mais fácil de obedecer, segundo a visão deles. Então, quando eles reduzem todo o sentido da lei a aspectos externos, eles se viam extremamente justos. Porque o que é que eles mais faziam? Eles se preocupavam em evitar os atos externos. Então, quando eles evitavam matar, quando eles evitavam... Por exemplo, presta atenção se não era assim que eles pensavam. Eles achavam, até hoje os judeus acham, que não mataram Jesus. E a primeira denúncia que os apóstolos fazem aos judeus é que eles mataram Jesus. Mas como é que eles mataram Jesus? Eles não usaram, não foi a ação deles, não foram eles que pregaram Jesus na cruz, não foram eles que deflagraram o golpe, não foram eles que executaram Jesus, mas a intenção de matar era deles. Quem arquitetou
toda a armação, toda aquela conspiração contra Cristo, foram eles. Quem fez denúncias mentirosas, quem armou todo o esquema, jogando Roma contra Cristo, dizendo que Cristo estava incitando o povo a uma rebelião contra Roma, foram eles. Quem pediu para Jesus Cristo ser crucificado quando Pilatos orou e viu e não viu nenhuma culpa que justificasse uma crucificação romana, e eles disseram, não, ele incita o povo, ele vai contra as nossas leis, ele incita o povo contra César. Então Jesus vai dizer que na realidade eles eram assassinos porque eles tinham ódio, queriam matar Jesus Cristo, só não tinham coragem de executar porque achavam que seria pecado era eles executarem Jesus Cristo. Como eles não executaram com suas mãos, eles achavam que não tinham cometido o pecado. Então veja que isso expressa muito bem. Eles tentaram muitas vezes matar Jesus Cristo, eles tinham a intenção, tanto que o texto deixa bem claro, que eles estavam decididos a matar Jesus. Quando fala do Sinédrio, né, de como o Sinédrio, a decisão que o Sinédrio teve do que ia fazer com Jesus, quando viu que não tinha mais como impedir o crescimento popular de Cristo, eles disseram, estavam decididos em matá-lo. Mas eles não iam fazer isso por conta própria. Primeiro porque Roma proibia execuções sem a aquiescência, a autorização. Mas eles poderiam fazer isso de maneira escondida, secreta, como tentaram fazer várias vezes e não conseguiram apedrejar Cristo de maneira ali mais... como se fosse um resultado de um motim, alguma coisa, né? Uma briga ali. Não conseguiram... Pronto, exatamente. Que é a essência de Roma, né? Exatamente. Eles deixaram lá acontecer, eles não tinham autorização para fazer aquilo ali, mas fizeram, para você ver. Então, eles não mataram Jesus Cristo, mas eles desejavam matar Jesus Cristo. E a primeira coisa que Pedro fala no seu discurso, né, é exatamente isso no dia de Pentecostes, que eles haviam matado Jesus Cristo. Mas não fizeram isso literalmente, mas fizeram isso baseado no que Jesus explicou sobre o espírito abrangente da lei, que eles tinham ódio no coração, que eles tinham desejo de matar Jesus no seu coração, que eles cultivaram isso, que eles divulgaram falsas informações sobre Cristo, que eles difamaram Jesus Cristo, que eles blasfemaram dizendo que Jesus Cristo era um rebelde, né, um antinomista, que Jesus Cristo era um antissemita, odiava o povo de Israel, que odiava a lei, que quebrava a lei, que estava incitando o povo contra Roma. Então eles contrataram até falsas testemunhas para fazer acusações contra Cristo. Então tudo aquilo que Jesus descreveu aqui sobre qual é o espírito abrangente da lei ficou evidenciado no comportamento desses fariseus quando eles foram tratar com Jesus Cristo. Então é essa ideia do espírito abrangente da lei, que a lei diz respeito ao pecado desde o início de seu processo, de como ele se dá nas intenções, motivações e anseios do coração cultivado no pecador. Então, nós vamos ver isso, como é que Jesus Cristo explica, como é que os discípulos então deveriam entender sua relação com a lei a partir da perspectiva que Cristo estava ensinando, que não era uma novidade, Cristo estava resgatando o verdadeiro sentido, o espírito abrangente da lei, que havia sido deturpado, havia sido desfeito pelo ensino farisaico, pela tradição farisaica. Por isso que Cristo então começa... É abrangente porque não é só um aspecto exterior, exatamente, por isso que é o espírito abrangente. Por que é o espírito abrangente? Porque a letra da lei em si não diz, está lá escrito assim, não matarás. Só a letra em si, só a expressão em si, ela não explica isso. Então você precisa entender o desdobramento, o ensinamento da lei, o desdobramento disso dentro do códice da lei todinho, para entender que o sentido não é apenas no aspecto físico, não diz respeito só ao ato. E nós vamos ver isso, que Jesus não criou nenhuma novidade, que Jesus não trouxe uma nova interpretação da lei. Que aí é que é o primeiro aspecto. O Catecismo Maior, quando vai tratar dos fundamentos, explana bem isso aí. Esse aspecto de levar a lei a questões do nosso dia a dia, em matar uma pessoa por maldizer a ela, por
por aí vai. Mostrar o espírito abrangente da lei, que ele não só está com um ato, mas uma série de intenções, motivações e situações que não se restringe ao simples ato de tirar a vida, né? De tirar a vida de alguém. Aí vamos lá. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer é que existe um espírito abrangente da lei. Com isso ele vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que Cristo está contrariando, o que Cristo está questionando. Primeiro é importante entender que ele não está questionando o sentido e o significado dado pela lei, pela escrita da lei, pela letra da lei. Ele não está refutando a lei dada por Deus através de Moisés, mas ele vai refutar uma interpretação e aplicação equivocada que foi estabelecida por uma tradição rabínica de interpretação. Como é que a gente prova isso, consegue entender isso no texto? Primeiro porque Jesus não fez nenhuma refutação à lei como escrita, porque ele disse que veio cumprir a lei, ele não veio questionar a lei enquanto a escrita de Deus. Outra coisa é que quando ele usa essa expressão, ele não se refere à escrita, mas ele se refere ao que é dito da lei, não o que é escrito da lei. Ele não diz assim, viste o que está escrito, sabes o que está escrito, que muitas vezes Jesus Cristo usa essa expressão, né? Como está na lei, o que está escrito na lei, olha o que a lei diz, né? Ele não usa essa expressão, ele usa a seguinte expressão: ouviste o que foi dito aos antigos ou pelos antigos. As duas expressões, pode ser uma dessas duas expressões, o texto não é tão claro, mas a ideia de Jesus é: ouviste o que se disse a respeito deste mandamento da lei. Então ele está falando de uma tradição de interpretação, de aplicação da lei, provavelmente se referindo à tradição, uma tradição antiga de interpretação rabínica. Olha, vocês ouviram? Sim. Jesus está dizendo assim, foi dito aos antigos, essa transmissão era mais oral, né, de interpretação? É que ele está se referindo a uma tradição oral de interpretação e não à escrita da lei. Porque se ele tivesse se referindo à escrita da lei, ele falaria claramente: olha o que Moisés escreveu na lei, quando Jesus Cristo é, por exemplo, questionado sobre a interpretação que é feita sobre a questão do divórcio dado por Moisés. Veja que ele vai se referir claramente ao que está escrito na lei, né? Aí ele vai dizer assim: olha o que Moisés disse, olha o que Moisés escreveu, olha o que Moisés falou em relação a isso, que não é o que ele está fazendo agora, tá? Ele está dizendo assim, ele está se referindo a uma fala, se referindo a uma tradição oral de interpretação e aplicação da lei, apesar de que essa tradição a rabínica era também escrita, né? Na época de Cristo havia códices, havia o Talmud, né? Existia um código de interpretação escrito, né? de rabínica, escolas rabínicas com interpretações já registradas e tudo. Mas é óbvio que isso foi transmitido inicialmente oralmente, como foi a própria lei, como foi a própria palavra de Deus. Esse dito aos antigos. Aos antigos ou pelos antigos, né? Aos antigos. São sacerdotes. Aí é que é a dificuldade da interpretação do texto. O entendimento que a gente tem é que ele esteja se referindo exatamente aos intérpretes da lei, aos sacerdotes e escribas, né? Aos pais antigos, porque a tradição ela é antiga, a tradição rabínica ela é muito antiga, de interpretação ela é antiga, né? Não alça errado. E aí, essa é a dificuldade do texto. O texto não deixa tão claro se é aos antigos ou pelos antigos. O texto não é tão claro nessa estrutura. Mas o importante é entender que a ideia de Cristo é de como eles conhecem uma tradição de interpretação. Tá? Então, a ideia é, vejam o que dizem os nossos antigos pais, os nossos antepassados, o que a gente recebeu de interpretação da lei. É como hoje dizer, sempre foi feito assim, então tem que continuar. É uma tradição, exatamente, é uma tradição. Olha como a gente recebeu a tradição, como é a tradição presbiteriana de tantos anos, olha, a gente recebeu essa tradição, né?
É mais ou menos, é isso aí que Jesus está dizendo. Ele está muito mais se referindo a uma tradição do que ao texto em si, ao que a lei diz em si, mas uma tradição de interpretação. Por quê? Porque primeiro ele vai usar a expressão ouviste o que foi dito, e este dito ele vai diferir um pouco do que está escrito. Então ele vai dizer assim, ó: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Então é como se ele se apegasse à letra fria da lei, à expressão seca, de assim, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento, apesar de que isso não está na própria lei em si. Mas é óbvio que no desdobramento do Código Penal atrelado à lei, no Código Civil, vai se mostrar que existe pena de morte para o assassinato, a transgressão do mandamento, matando de maneira injusta, injustificada. Aí veja, o que Jesus está mostrando ouviste o que foi dito, que quem matar, ou seja, a ideia que Jesus está trazendo disseram que só é digno de aplicação de pena, só é merecedor de ser julgado e condenado aquele que tira a vida do outro, aquele que mata. É coisa assim, reduziram a lei ao simples ato de tirar a vida. Ouviste o que foi dito? Quem matar, quem tirar a vida de alguém, estará sujeito. Uma outra coisa também que fica implícito no texto é a ideia de que a tradição rabínica farisaica não só reduziu o sentido da lei à letra fria do ato em si, mas como também reduziu a aplicação da pena ao simples ato humano, esquecendo das implicações espirituais e eternas da lei. Veja que a ideia deles é a preocupação apenas com o julgamento humano, com o julgamento humano da lei, com o sinédrio em si, com a pena de morte da lei mosaica, esquecendo-se as implicações mais abrangentes de que se quebrar a lei. Ou seja, até a própria relação da lei com Deus é arrefecida, é diminuída por eles. Pastor, sim. O texto aqui não está dizendo ouviste o que foi dito aos antigos, mas ouviste o que foi dito aos antigos. Sim, sim. Como é? Ao que ou o que? Ouviste o que foi dito, mas ouviste o que foi dito aos antigos. Não, só uma força de expressão, mas o sentido é o mesmo, né? Você fala assim, ouviste o que foi dito, você faz alusão ao conteúdo, mas você diz assim, ouviste que foi dito isso, mas na verdade não foi dito isso. Ouviste que foi dito isso aos antigos, mas na verdade não foi isso que a lei quis dizer. Mas o sentido de Jesus é chamar a atenção ao que de fato foi dito pela tradição. Tem 2 pontos. Ao que foi dito mesmo pela tradição. E por que ele quer fazer isso? Ele quer chamar atenção a isso para contrastar com o que ele vai dizer. Então, se ele quer fazer o contraste, ele quer deixar claro que as pessoas eram ensinadas dessa maneira pela tradição rabínica, é o que foi dito mesmo, o que era dito mesmo, é o conteúdo que era dito e se tornou o entendimento comum da lei, né? Ouviste, vocês conhecem qual é a tradição predominante de entendimento sobre o que o mandamento diz? Vocês conhecem? Que nos ensina o tempo todo que a lei simplesmente proíbe matar e diz que quem matar vai se ver com as autoridades constituídas. Ponto. Essa é a ideia de Cristo. Que eles reduziram tudo a isso. Mas eu, porém, vos digo. Então Jesus quer deixar claro um contraste de entendimento, de interpretação e de sentido. Tá? Com quem? Com os rabinos, com a tradição de interpretação. Ele vai se colocar como verdadeiro mestre, como verdadeiro rabi, como verdadeiro mestre, como verdadeiro intérprete da lei e dizer, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Então é aí que entra a questão também. O que Jesus vai fazer? Jesus vai dar uma nova interpretação, Jesus vai usar a autoridade
de logos de Deus, de revelação máxima de Deus, e trazer um sentido que não existia e dar um novo sentido à lei, ou Jesus vai simplesmente resgatar o que se havia perdido com a tradição rabínica. É esse o entendimento. O que Jesus vai fazer é trazer a lei de volta e mostrar que ela não se restringiu à letra fria, ela desdobrou o seu sentido e mostrou o espírito abrangente da lei, e Cristo não traz isso como novidade, mas como algo perdido, como fizeram os reformadores no século XVI. Eles não trouxeram uma novidade em relação ao Evangelho, eles resgataram o Evangelho que já existia, que foi apenas abandonado. Enquanto a Igreja Católica dizia que estava ensinando o verdadeiro sentido do Evangelho, os reformadores disseram, não, mentira. Eles descaracterizaram, deformaram o Evangelho e nos passaram um Evangelho cheio de tradições humanas, chamando isso de Evangelho de Cristo. Eles mostraram onde a tradição substituiu o verdadeiro sentido do Evangelho. É o que Jesus está fazendo aqui com a lei. Ele não está trazendo uma novidade em relação à lei. A novidade da lei é o próprio Cristo como cumpridor dela. Mas o sentido da lei, o espírito abrangente da lei, não. Porque ele vai dizer assim, eu porém vos digo, contrastando com os fariseus e com os rabinos que descaracterizaram a lei, que todo aquele que sem motivo irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha o que Jesus faz aqui. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está invocando a própria lei. Aí eu quero abrir Levítico 19, de 16 a 18. Nós vamos ver que nesse texto aqui, Moisés já havia mostrado o espírito abrangente da lei, que Jesus está apenas corroborando com o que o próprio Moisés ensinou sobre qual era o sentido, o espírito abrangente deste mandamento e de todos os mandamentos da lei, principalmente na relação com o próximo. Aí vejam aí, Levítico 19, de 16 a 18. Veja que Jesus não está inventando e trazendo nenhuma novidade, só resgatando o que se havia perdido da lei. Veja, Levítico 19, de 16 a 18, diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que ele está falando de ira, de ódio, de ressentimento atrelado ao ato de matar. Não mate o seu próximo, mas também não acumule ira, ódio, ressentimento, e nem fique difamando ele, mexeriqueiro é o difamador, nem fique falando mal. Tenha a disposição de perdoar, de amar, de resolver o problema, não seja vingativo. Se você olhar, é exatamente isso que Jesus Cristo está falando aqui no texto. É exatamente isso que ele está explicando, que o ódio acumulado no coração, que o desejo de matar é associado ao ato de matar. É o mesmo espírito motivador. Apesar das consequências serem diferentes, a natureza é a mesma, a motivação é a mesma. É isso que Jesus está mostrando, e que lá na lei, e que lá Moisés já havia dito exatamente isso, que ser mexeriqueiro, ser difamador, ser iracundo é a mesma coisa que tirar a vida, literalmente, do próximo. Então, assim, ame. Então, amando, você não mata ele, você não tira a vida dele, você não difama ele, e você não se ira contra ele, não acumula ira em seu coração, para não ser vingativo. Tem uma ligação com os Levíticos que fala sobre sacrifícios que eram feitos para pecado oculto? Sim. Também. Existia isso, sim. Se você ler a lei todinha, você vai ver como a lei
tratava das motivações do coração, como o próprio sacrifício a Deus começava com a disposição do coração, não o ato do sacrifício em si. Por isso que quando Deus fala, quando o Samuel fala com Saul, né, que Saul está apenas preocupado com o ato do sacrifício e o animal em si, aí Samuel diz assim, mas o que é que agrada a Deus? É o ato do sacrifício em si? Ele diz, não, é obedecê-lo, que começa com a disposição do coração, que começa com as motivações do coração, com as intenções do coração e passa para o ato. Mas o ato desassociado da motivação correta, da relação correta, do desejo correto de agradar a Deus, ele diz assim, não tem valor. Do que Deus se agrada mais, de sacrifício ou da obediência, né? Então ele está mostrando que a lei falava de atos e cerimônias, mas relacionadas ao coração, às intenções, às motivações, ao espírito, né? Quando a Bíblia diz assim, que o que Deus recebe não é só o ato do sacrifício, mas o coração compungido. Como é que Deus aceitava o sacrifício de um animal morto? Não era só o ato de ter observado os elementos da cerimônia, do animal não ter defeito, do animal não ter mancha, de se observar o rito em si, como deveria matar, como deveria derramar o sangue, mas isso tinha que estar associado ao espírito quebrantado, ao coração compungido, ao espírito de obediência, ao desejo de agradar a Deus. Se houvesse essa desassociação, este culto era impuro. Mesmo que eles observassem o ato e o rito em si. Você tem aí o livro de Abacuque, o livro de Malaquias. Em Malaquias mesmo, o profeta Malaquias, uma das denúncias do profeta Malaquias é a hipocrisia religiosa do povo de Deus, que praticavam a cerimônia e o rito com um coração totalmente rebelde. Se vocês vêm, vocês se ajuntam, eu não suporto mais o ajuntamento de vocês, porque a mão de vocês está suja com sangue. No dia a dia vocês acumulam ira, raiva, ódio, desrespeito, perseguição ao próximo, exploração ao irmão. Vocês chegam aqui, vocês se valem dos atos e dos ritos cerimoniais, mas o coração totalmente rebelde. Daí o Senhor pegar essa expressão dele e citar no Novo Testamento dizendo, como disse o profeta, citando tanto Malaquias como Isaías, este povo me honra com os lábios, mas com o coração me nega. Fala, participa do rito, fala palavras certas, mas o coração... Então veja que a lei em si já trata do seu espírito abrangente, que vai além do ato externo, vai além do literal em si, do ato físico em si. Ele está relacionado às intenções do coração. A própria lei já ensina isso. Então que Jesus Cristo não está ensinando uma novidade, não está dizendo que agora vai se levar em consideração as intenções, porque nunca se levou, porque a lei só falava do rito, do ato em si. Jesus está dizendo, não, olha o que eu vou dizer para vocês, a lei ensina que a quebra do mandamento começa com as intenções do coração. Então ele dá dois exemplos aqui, ele dá duas formas de se quebrar o mandamento além do ato. Ele então vai dizer, cultivar ódio no coração é quebrar o sexto mandamento. Ele vai dizer assim, quem tiver ódio, quem se irá de maneira não justificada, que eu vou explicar isso, quem se irá de maneira injustificada contra seu irmão, e quem proferir insulto, ou seja, quem ofender gratuitamente, quem ofender como expressão de ódio seu irmão, é transgressor do mandamento e sujeito à condenação, tanto quanto o que comete o ato de tirar a vida. E aí Cristo vai resgatar uma outra coisa perdida, é o espírito abrangente da própria pena da lei. Ele vai dizer assim, vocês não só vão só prestar conta aos homens indo para tribunais, mas está sujeito a inferno de fogo. Olha uma coisa que foi perdida pela lei, perdido pelos intérpretes da lei, Cristo resgatando que a transgressão da lei tem penas eternas, não se restringe à pena de morte do Código Penal mosaico. Que transgredir a lei não só tinha a pena não se restringia à pena de morte, mas ela também se estendia à condenação eterna ao inferno.
Então Cristo vai mostrar que o negócio ainda é mais grave, é mais apertado ainda, que o negócio ainda é mais abrangente do que o que eles imaginavam. Que eles foi o que eles fizeram, eles desmontaram o significado da lei, desmontaram as implicações de se quebrar a lei, para criar um padrão para eles, de tradição, de justiça, fácil de se adequar. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vocês precisam ter uma justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, porque a deles é forjada, é mentirosa. Parece verdadeira, parece ser boa, mas ela não é verdadeira, ela não corresponde à realidade. Por quê? Porque eles diminuíram a seriedade, o sentido, o significado, a abrangência da lei e suas implicações. Por isso eu vos digo, eu vou lembrá-los, o que Jesus está fazendo é resgatar o significado, o sentido abrangente do ensinamento da lei e também de suas implicações ao ser quebrado. Então ele diz, e aí por que eu digo que são injustificados? É importante a gente entender o que Cristo está condenando. É por isso que o ensino em si ele é muito mais abrangente. Primeira coisa importante, o mandamento não matarás não proíbe toda forma de matar. Então, o assassinato não matarás é tirar a vida de maneira injustificada. Então, nós vemos na própria lei mosaica que existiam 3 formas justificadas de se tirar a vida de alguém. Você poderia fazer isso com a aplicação de pena de morte através do magistrado civil, aplicando a lei de maneira correta, como tinha no Código Penal mosaico. Então, o Código Civil de Israel existia no Código Civil pena de morte para vários aspectos, inclusive o homicídio, o doloso. Então você tinha para adultério, você tinha para filhos rebeldes, para uma série de situações que existiam. Então, quando o mandamento diz não matarás, ele está deixando esse aspecto de fora. A pena de morte pelo magistrado civil não é a quebra do 6º mandamento. Porque senão a lei não traria no Código Civil de Israel pena de morte. O próprio Deus dando ordem para matar, quebrando o 6º mandamento, não fazia nenhum sentido. Então veja, quando o mandamento diz não matarás, ele não está proibindo toda forma de tirar a vida, mas de forma injustificada, de forma não autorizada, de forma que a Bíblia não considera correta. Ou seja, há 3 formas: pena de morte, defesa pessoal justificável, quando você, ao defender a sua vida, leva a óbito o outro tentando se defender, defendendo a sua vida, ou seja, a defesa pessoal justa. E em casos de guerras legítimas, porque o próprio Deus colocou o seu povo empreendendo guerras legítimas. Então, em muitos momentos, em guerras, Deus não só permitiu, Deus autorizou ativamente matar, tirar a vida. Certo? E aí existe um outro caso, que não deveria nem entrar, estamos falando de homens, mas existem casos para comer, por exemplo, matar bicho. Porque segundo a lei, se o sentido da lei fosse nesse sentido de proibir totalmente matar de qualquer sentido, não podia matar nem bicho. Os próprios fariseus não diziam isso, né? Mas se você levar a lei ao pé da letra, no sentido frio da letra, não mate em qualquer aspecto, não poderia matar nem os bichos para comer. Você vê que a própria lei vai mandar matar... Você está dando munição para o vegetariano, viu? Não, mas a lei não... mas a lei não fala isso, é pelo contrário. A lei autoriza matar o bicho para comer e ainda tem um sistema de morte de bicho por culto. É mais profundo ainda. O problema é que quando o cara quer defender, ele só ouve o que lhe interessa. O que lhe interessa, exatamente. Então, assim, se o vegano, o vegetariano quiser usar o 6º mandamento para dizer que nós estamos quebrando o mandamento quando a gente mata os bichos, eles jamais podem ir por aí, porque se eles forem só para a letra fria da letra, dizer assim, não matarás, a própria lei vai mostrar que isso não se aplica aos animais, porque Deus autoriza a morte de bicho para alimentar, e dentro da lei mosaica existia um sistema de morte de bicho como pregação sobre Cristo. Então, é aí que aí não tem que ir, não pode ir de jeito nenhum por aí que
que os bichos deveriam morrer. E o mais interessante é que a maior pregação da lei sobre redenção é com morte. A lei prega, a maior mensagem de salvação da lei é a necessidade da morte de um justo no lugar de injustos. O próprio Deus mata logo de cara. Exato, já começa matando um bicho para substituir o... A própria lei fala, aquele que matar... Então, quando Jesus está reafirmando a proibição da lei num ato de matar, é importante que Jesus tenha em mente quais são os aspectos que estão fora disso, que aqui a quebra do mandamento é matar de maneira injustificada, é matar por motivos banais e não justificados pela lei. Como deles, vingança pessoal. E aí, Jesus Cristo vai reafirmar isso, que a lei ensina. Outra coisa importante é mostrar que a lei mostra que o mandamento é quebrado, não só num ato, mas também nas intenções. Então ele aqui mostra, quando se há ódio no coração, como nós vimos em Levítico 19, quando se há espírito de vingança, desejo de vingança, quando há ressentimento no coração, quando no ato da ofensa, no momento da ofensa, o indivíduo acumula ódio em seu coração. E aqui é ódio injustificado. O que é ódio injustificado? Nem toda a ira é pecaminosa. Então, Jesus não está dizendo que toda vez que você estiver irado, você está quebrando o sexto mandamento. Também não pode significar isso. Outra coisa que também não pode significar é que toda expressão de chamar alguém de tolo ou de imbecil ou de idiota seja necessariamente quebra do mandamento. Quando Jesus diz assim, se você chama o seu irmão de tolo, de imbecil, de insensato, você está quebrando o mandamento. Mas não é toda vez que eu fazer isso. Existe uma forma injustificada de você insultar o outro. O que significa isso? Vamos entender. Vamos lá. Primeiro, veja aí Marcos 3, 4 e 5. Outro irmão abra Efésios 4, 26. Só para completar, Jesus chamou os fariseus de cães, né? Chamou de nécio. E a expressão lá era tolo, insensato, louco, nécio. Os próprios discípulos, Jesus disse que eles eram nécios, eram tardios de entendimento. Então, assim, quando a expressão é para testificar um ato real de imbecilidade, de tolice ao lidar com a lei de Deus, isso não é insulto, não é ofensa. Quando, por exemplo, eu digo que o ímpio é um tolo em suas ações, fica claro que o ato dele se rebelar contra a palavra de Deus é uma tolice, não é uma ofensa da quebra do sexto mandamento. Mas se eu chamo alguém de tolo, simplesmente como expressão de um ódio pessoal, por eu ter sido contrariado ou ofendido, é quebra do mandamento. Aí entra um porém. Nem toda hora você pode falar estas verdades. Exatamente. Torcendo, né? Porque tem gente que vai falar... E se eu posso toda seu tolo, né? Mas não é verdade? É você não tolo? Desfazendo a pessoa. Exatamente, exatamente. Aí é que tá. Quando eu quero simplesmente atacar a moral dela, eu quero simplesmente atingir, desqualificá-la por querer de alguma forma gratuitamente atingi-la, é pecado. Mas quando eu quero simplesmente mostrar que o comportamento dela, principalmente quando ela está se rebelando contra a palavra de Deus, se caracteriza uma atitude tola, aí não é ofensa. Principalmente quando eu uso a própria Escritura para mostrar que aquele comportamento... Vamos ver aqui alguns textos que mostram bem claro isso. Marcos 3, versículo 4 e 5, Efésios 4, 26. Outro irmão abra Mateus 23, 17 e Tiago 2, 20. O próprio Salmo também, né, que nós vamos ver o Salmo 14, é bem interessante, mas vamos lá por ordem. Tiago 2, 20. Primeiro, Marcos 3, 4 e 5. Alguém lê aí. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província. Tá certo? Marcos 3, 4 e 5. Perdão. Isso. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignados, e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem, estende
estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Como é que o texto diz aí que Cristo ficou como? Ao ver a dureza do coração deles? Porque isso é uma palavra, é um eufemismo, né? Esse indignado é tipo um eufemismo, mas a expressão real é Cristo ficou irado. Cristo ficou irado. Essa indignação é ira. Ele ficou irado ao ver a dureza do coração, porque eles estavam retrucando Cristo, questionando Cristo sobre qual era a verdadeira prática da lei, qual era o verdadeiro cumprimento do sábado, acusando Cristo de quebrar o sábado. Aí Cristo lança sobre eles o questionamento e diz: então o que é que se deve fazer no sábado? E aí, ao ver a dureza, a cegueira espiritual deles, Cristo ficou revoltado, irado. Mas conduído também. A ideia de conduído aí Empatia para com quem estava sofrendo. diz assim, mas que povo cego, mas irado. Mas os dois adjetivos é para a dureza do coração. Exatamente. Por que dureza do coração? Porque eles não conseguiam ver, enxergar o que a lei estava ensinando. Cegos, totalmente duro, coração duro, cego. Então aqui mostra que a ira de Cristo era uma ira santa, justificável. Cristo estava revoltado ao ver o comportamento, o coração duro, a maneira cega deles lidarem com a lei de Deus, não enxergar o que a palavra de Deus estava ensinando. Então, essa é uma ira justificável. Quando eu me revolto ao ver Paulo, por exemplo, é a mesma expressão para dizer como Paulo se moveu em espírito, se revoltou ao ver a idolatria de Atenas. Porque não ficou admirado e disse assim, olha que templos pagãos lindos, que monumentos idólatras lindos. Paulo ficou revoltado ao ver como aquilo expressava a cegueira, a ignorância de Deus. Hoje cristão faz tour em mundo pagão e fica admirando a arte pagã, né? Você não tem isso nas escrituras, viu? Nós deveríamos, em vez de admirar a arte pagã, deveríamos nos revoltar por ela não expressar adoração ao Criador e sim a criaturas. Deveríamos ficar revoltados em vez de dizer assim, olha que é pagão, mas é lindo. É ao Deus tal aí, mas que corra ali, que imagem linda desse Deus tal. Devemos ficar revoltado, irado ao ver a cegueira, a ignorância, a disposição de se curvar e admirar a criação no lugar do Criador. Também aquela vez que estava adivinhador, acho que era uma mulher, né, que estava adivinhando, ele tolerou acho que 3 dias. Foi, segurou, já não aguentava mais. Essa ira, a revolta contra a rebelião contra a palavra de Deus, a cegueira, a ignorância, a dureza, de maneira santa, a expressão da repulsa, da indiferença, da rejeição à dureza do coração do homem, é uma ira santa. É uma ira. Difícil a gente ter isso. A gente geralmente tem ira pecaminosa, porque a gente fica se defendendo o tempo todo, não defendendo a Deus e a sua palavra. A gente fica irado quando é atacado em nosso caráter. Quando Deus é em sua santidade e sua palavra, geralmente a gente não se... Paulo não estava nem... É exatamente o contrário. Paulo suportava as ofensas a ele, mas quando ele via a ofensa a Deus e a sua santidade, ele ficava revoltado. Essa é ele. É aí exatamente... A mesma palavra, indignado. Indignado. Indignado com aquela mulher. A ira é a ira. Quando ele viu aquilo ali, ele ficou irado e disse, como é que pode as pessoas fazerem isso? Entendeu? Quando era ele, não. Quando falavam dele, atingiam ele, ele disse, não, eu não presto mesmo, não, eu sou nada. Mas quando eram as coisas de dentro, é aí que a gente entende quando Jesus está dizendo assim, quem irar contra seu irmão, ele não está falando de toda forma de ira, mas está falando de ira pecaminosa, está falando de espírito de vingança, de justiça pessoal, de sentimento e revolta por ter sido contrariado em suas ideias, em si mesmo e por ter sido atingido moralmente. E aí quer retrucar, e aí quer devolver a ofensa. A inveja, é desse tipo de coisa que Jesus está falando.
Que aí você vê, por exemplo, em Efésios 4:26, Paulo explica isso dizendo que existe ira pecaminosa e ira não pecaminosa. Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Aqui ele está falando da ira potencialmente pecaminosa, que começa com ressentimento, mas se eu não tratar, vira uma ira pecaminosa. Ou seja, no primeiro momento eu me revolto com aquilo, mas eu preciso, quando é ofensa pessoal a mim, eu preciso sentar e tratar. Vejam aí, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo está falando de quando a revolta que surge na ofensa pessoal, que automaticamente vai se transformar em uma ira pecaminosa. Vira amargura quando eu não levo logo essa revolta inicial, que não é pecado, quando eu fico chateado por alguém ter me ofendido. Aí eu digo, o que é que eu devo fazer? Sentar e resolver logo, antes que o sol se ponha, antes que termine o dia, antes que passe um dia para o outro, eu sentar logo e tratar e perdoar e pedir perdão e tratar aquela ofensa, resolver aquela ofensa, porque se eu deixar o sol se pôr, aquilo vai se transformar em uma amargura de espírito. Aí se torna uma ira pecaminosa. Então, é disso que Cristo está falando, especificamente desse tipo de ira. Então, quando Jesus diz assim, quando você acumula ira, de vingança pessoal, de ódio, de ressentimento pelas ofensas pessoais dirigidas a você, você quebra o 6º mandamento como igual a alguém que tira a vida do outro de maneira injustificada. E quando essa ira se transforma também em difamação e palavras de ofensa, quando você implode ou explode, aqui Cristo está falando tanto da implosão como da explosão. A explosão vem através da fala e da ação irritada e vingativa, mas também quando eu me torno implosivo, eu me torno uma pessoa fria, uma pessoa insensível, uma pessoa indiferente com o outro, como diz na linguagem popular, eu mato na unha, né? Esse indivíduo também é um indivíduo iracundo, difamador. Na frente ele finge que é uma coisa e por trás ele fica destruindo a reputação moral do que lhe ofendeu. Jesus disse, este indivíduo também é transgressor do mandamento, o que profere insultos. Aí ele dá exemplo, chamando o outro de tolo, de insensato, só para ofender, só para atingir a moral, só para se vingar, só para fazer com que ele sinta dor como uma forma de vingança. Jesus não está falando de toda forma do uso dessa palavra, porque nós vamos ver que existem momentos que é necessário dar o nome do tolo, o que de fato ele é. Chamar o indivíduo pelo seu nome, principalmente quando é ofensa à palavra de Deus. Vejam aí, Mateus 23:17 e Tiago 2:20. Quem achou ler? Mateus 23:17 e Tiago 2:20. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário santificado? Jesus falando do juramento, de como os fariseus faziam interpretação equivocada sobre o juramento, dizendo que eles escolhiam alguns elementos do templo para jurar, dizendo que tinha menos valor. Aí Jesus vai dizer, vocês nessa atitude, nessa interpretação equivocada da lei, dessa maneira totalmente errada, vocês estão sendo tolos. Outro eufemismo, eles traduziram a palavra insensato, mas a palavra é a mesma que Cristo usa aqui, traduzida para tolo, é a mesma. A palavra grega é a mesma. Jesus diz assim, tolos. Quando vocês fazem isso aí, vocês estão sendo tolos. Tá? Então, vocês estão agindo como tolos. Como pessoas extraviadas da ideia, perdidas da ideia, sem noção do que está fazendo. Engraçado que Paulo, em Romanos 1, quando ele dá aquela lista de pecados, ele põe insensatez. Pronto. A tolice, que é o que o ímpio faz, ter atitudes insensatas, tolas, transviada de ideia perdida, sem rumo certo, né? Como um louco que não tem noção do que está fazendo, né? Então ele diz assim, quando eu faço um diagnóstico bíblico da ação do pecador, quando ele demonstra dureza, cegueira e rebelião espiritual, e digo que a atitude dele é descrita pela Bíblia de tolo, não é ofensa que Cristo está falando.
Diferente de eu estar discutindo com o Ricardo e ele ter me ofendido e dizer assim, seu tolo. Aí sim, é isso que Jesus disse, essa é a ofensa pecaminosa. Que eu quero atingir a moral dele porque eu me contrariei com ele. Entendeu? Quero simplesmente atingir. Então ele diz assim, quando eu faço isso, este insulto gratuito de expressão de ódio e de ressentimento é quebra do sexto mandamento. Quando uma mãe fica irada, Ou só porque o filho lhe contrariou e de idiota, de burro, são insultos pecaminosos, totalmente pecaminosos. É isso que Jesus está dizendo. Quando vocês fazem isso, acumula ressentimento no coração e usa palavras de insulto injustificados, vocês estão quebrando o mandamento, igual a quem tira a vida. Olha que coisa interessante. E aí Jesus está resgatando o que a própria lei diz. Jesus não está trazendo novidade. Então Jesus está mostrando para eles que eles esqueceram o espírito abrangente da lei e que seus discípulos não poderiam esquecer isso. Que os discípulos não poderiam cair no engano dos fariseus, que ao lidar com a caminhada de santificação, que ao lidar com a luta contra o pecado, eles deveriam entender o espírito abrangente da lei. De que eles iriam ofender Cristo não só quando eles cometessem o ato, mas quando eles criassem ídolos no seu coração. Não só quando eles construíssem uma imagem de escultura, mas quando eles tivessem ídolos no coração, quando eles proferissem palavras que desrespeitassem o nome do Senhor, que não desse a santidade devida ao nome do Senhor, estariam quebrando também o mandamento, que eles não poderiam esquecer isso. Então, por isso que Jesus está mostrando que seus discípulos, são qualificados para expressar uma justiça que excedia a justiça dos fariseus, porque eles estariam capacitados a lidar com o espírito abrangente da lei. Mas Cristo também vai mostrar uma outra coisa que havia sido descaracterizada pela interpretação rabínica. Era o aspecto positivo da lei. Que a lei não só lidava com um aspecto negativo, fazendo proibições, mas a lei também, quando ela proibia um ato, ela estava confirmando o ato contrário a ele. Quando a lei diz, que é isso que o Catecismo Maior é fantástico, por isso que eu escolhi trabalhar o Catecismo Maior na igreja, porque o Catecismo Maior ele é fantástico nisso, ele vai mostrar não só o aspecto negativo, o que a lei proíbe, mas como o que a lei autoriza, o que a lei manda fazer, não só o que a lei proíbe fazer, mas o que a lei manda fazer. Então Jesus está dizendo assim, a lei proíbe matar injustificadamente. Quando ela faz isso, ela também diz que você deve trabalhar em favor da vida, preservar a vida, ajudar na qualificação da vida. E para fazer isso, você precisa ter disposição de perdoar e pedir perdão quando as ofensas acontecem. É interessante que há um texto falando sobre não maldizer a outra pessoa e sobre não ficar iracundo. E se encontrar um animal que pertence àquela pessoa, você deve salvá-lo. Isso está na lei, né? Isso está na lei. Isso está na lei, né? É a lei que ensina isso. Mostrando que você tem disposição de resolver o problema e não acumular um ódio, um ressentimento, um desejo de vingança. A própria lei ensina isso. O pastor, antes de eu passar para outra parte, quando fala que estará sujeito ao inferno, isso aqui é o resultado de tudo que falou antes ou só desse terceiro que estou? Não, ele está falando de tudo que foi dito. Dessas 3 formas de se quebrar a lei. Que Jesus está falando de 3 formas de se quebrar a lei. Com o ato em si de tirar a vida injustificada, o ato de acumular ressentimento no coração e o ato de proferir palavras de insultos. Eu sempre pensava que era só o último. Jesus está falando, por isso que é o espírito abrangente da lei. Se eu quebrar a lei, eu mereço ir para o inferno. Não importa se isso fica só em um aspecto da quebra, se eu só ficar com os sentimentos o desejo de vingança no meu coração. Por isso que Pedro disse, vocês mataram Jesus Cristo. Eles não cometeram o ato, mas o desejo estava lá. Insulto proferiram, mas o ato de matar eles não. Eles dizem, mas vocês merecem ir para o inferno. Vocês estão condenados. Vocês mataram o Filho de Deus. Aí voltando à questão do que se deve fazer, né? Que é o que se deve fazer. E aplicando a lei para os nossos dias. Você está irado com alguém, faça o bem ainda assim. Exatamente. É isso aí. E resolva esse problema, né? Exatamente. Não devolver o mal com o mal. Não se disponha à vingança, mas se disponha ao perdão. Exatamente. É aí que Jesus vai dar 2 situações de aplicação positiva da lei. Primeiro
você entender a relação que o seu tratamento com o próximo implica na sua relação com Deus. Seja assim, no culto, por exemplo, aí ele vai dizer assim, o culto. Quando você for entregar o sacrifício, está diante de uma cerimônia e for entregar o sacrifício, achando que Deus só se importa com o ato externo, e no seu coração você estiver irado, ou então saber que um irmão tem uma queixa contra você, ele diz, primeiro vai resolver essa pendência com seu irmão. Senão Deus não vai receber sua oferta como sincera e verdadeira. Olha aí, como ele diz. Se, pois, ao trazeres no altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aí Jesus é fantástico aqui, porque Jesus, em vez dele colocar o exemplo do ofendido, do ofensor, ele vai colocar o exemplo do ofendido. Ele vai botar a lei, o cumprimento da lei ainda num aspecto ainda mais difícil ainda. Aí ele vai dizer assim, porque quando você é a parte ofendida, é mais fácil você se justificar, se defender, esperar que o outro tome a iniciativa de resolver, porque você é o prejudicado. Aí Jesus vai dizer assim, quando você for sacrificar a Deus e lembrar que alguém tem alguma queixa contra você, que ele acusa de alguma coisa, vá lá resolver isso com o teu irmão. Deixa a tua oferta. Quando você não resolver a pendência da relação com ele, deixa lá e vai resolver com teu irmão, depois você volta. Com isso Jesus está dizendo que a relação com Deus, para ser verdadeira, ela tem que ser uma expressão de obediência também no que tange a minha relação com o próximo. Daí João dizer que quando eu digo que eu amo a Deus, que não vejo, e odeio o meu irmão que vejo, é mentira meu amor para com Deus. Onde foi que João aprendeu? João aprendeu aqui, com o Sermão do Monte, Jesus explicando exatamente o que a lei diz. Agora tudo tem limite, né? Porque se a Claro. pessoa está com a cara fechada do seu lado, você dá bom dia, daqui a pouco tá Claro. de novo, quer falar com ela, ela não responde. Mas Jesus está partindo do princípio que o indivíduo não fez nada, né? Que o indivíduo deixou a coisa correr frouxa, né? Não tratou, não sentou para tratar. Porque a Bíblia também não diz que você deve insistir com o impenitente. Até porque Jesus diz quais são os passos que se faz para resolver as ofensas pessoais. Mateus 18, Jesus diz que são 3 passos que você toma. O primeiro passo é conversar pessoalmente com ele. Se você não conseguir ainda, não desista. Tente com 2 testemunhas, com 2 pessoas que possam lhe ajudar. A testemunha aí não é testemunha de que você está certo, é testemunha da sua intenção de resolver o problema e lhe ajudar a convencer o outro do seu erro e ajudar a ter uma reconciliação. Jesus diz que depois dessas 2 tentativas, se não der certo, você leva ele para um tratamento da igreja. Se no tratamento da igreja, que ele está partindo do princípio de ser 2 pessoas que professam a mesma fé, está falando de crentes, tá? Porque no caso do ímpio, você fica só com o primeiro ato. Você fica com o primeiro ato. Você vai lá conversar com ele. Se for uma pessoa muito próxima de você, pode ser um parente, né? Um ímpio parente. Então você faz 2 instâncias. Que 2 instâncias? Você fala com ele e depois você envolve pessoas próximas que possam lhe ajudar. Já que ele não é crente, então você usa as instâncias que são comuns, né? No caso ele não professa a fé, mas você sabe que você está lidando com o ímpio, então a probabilidade de não ter sucesso é muito grande, né? Claro, pela providência de Deus, é óbvio que isso aí depende de Deus, mas também deve tentar resolver com o ímpio, sendo ofensas, sendo questões que possam resolver com a simples conversa. Tratando-se de crente, Jesus está lidando aí com ofensas entre irmãos, entre cristãos. Neste caso, Jesus diz que são 3 instâncias de tentativa. Jesus diz que a terceira tentativa, não tendo sucesso, finda-se seu esforço pessoal. Parou aí. Se o indivíduo se manifestou impenitente, rebelde, ele tem que ser expulso da igreja. Olha o que Jesus disse. Expulso da igreja e tratado como um ímpio. Aí você vai orar pela conversão dele. E ter sempre a disposição de reconciliação quando ele estiver disposto a reconhecer o pecado. Mas ele está falando que essa pessoa não é nem convertida.
não é nem crente. A impenitência é sinal de não conversão. O que é a impenitência? É o indivíduo confrontado várias vezes com a palavra de Deus para reconhecer seu erro e não reconhece, ele deve ser tratado como um não regenerado. Porque o salto é a reconciliação, né? Por mais que ele tenha dificuldade, por mais que ele tenha resistência por ser um pecador, uma hora a palavra quebra ele, humilha ele. Não tem jeito. Tem o Espírito Santo. Tem que trazer ele para diante da igreja toda? Não, aí no nosso caso nós entendemos que quando Jesus diz isso, ele está colocando sobre a responsabilidade na igreja de quem faz isso. A gente entende que é a liderança da igreja, que são os presbíteros, não é congregacional, né? É conselho da igreja, no nosso caso. É levar para a igreja no sentido de que ele tem que ser tratado por quem compete tratar disciplina eclesiástica na igreja. E a gente entende que é a liderança que deve fazer isso, não deve ser... Eu já fui congregacional, eu sei que tratamento de disciplina eclesiástica em sistema congregacional é meio execrável, é meio difícil. Às vezes cria mais problema do que resolve. Porque uma coisa é um corpo de presbíteros resolver uma questão específica. Outra coisa é você botar a igreja todinha para opinar sobre aquilo, manifestar e... Aí tem as famílias envolvidas pós e contra, tem do ofensor e do ofendido, tem os partidos que começam a aparecer na igreja. Divide, racha, triparte, acontece tudo. Não, já vi disciplina rachar a igreja, acabar com a igreja, dividir a igreja, né? E principalmente quando há disciplina de pessoas supostamente importantes na igreja. Aí o negócio pega. Então assim, isso já havia acontecido na igreja presbiteriana, mesmo com o conselho, a família toda fica com ódio do conselho da igreja e querer a cabeça dos presbíteros, imagina. Isso é inevitável. Quando se há rebelião, meu irmão, quando não há espírito quebrantado, então aí, Ricardo, tem um limite. Jesus mostrou as instâncias. Quando o indivíduo se manifesta impenitente, recalcitrante, rebelde, a Bíblia diz que é hora de você parar de insistir com ele. Você aí faz 3 coisas: ora por ele, evangeliza quando tiver oportunidade falando de Cristo para ele, e se dispõe a fazer o bem quando ele precisar. Se tiver fome, dá comida. Exatamente. É um ímpio, é um inimigo que Jesus mandou fazer o bem, ou seja, quando você precisar, quando ele precisar de você. Naquela questão que há em Coríntios, que havia pessoas que estavam indo para a justiça do mundo no lugar de resolver na igreja dessa forma que o pastor colocou. É aí que Jesus Cristo vai dizer na segunda aspecto aqui do tratamento, diz assim: resolve logo com essa pessoa se ela é próxima de você, antes que ela lhe leve para um tribunal. Quando você chegar no tribunal, aí as implicações são mais sérias. Se levar o caso para o tribunal, resolve isso de maneira não litigiosa, resolve isso de maneira pacífica. Por isso que ele diz na segunda parte aqui da aplicação positiva da lei, ele diz assim: enquanto tem um adversário contigo, enquanto vocês podem conversar, dialogar, enquanto vocês têm acesso de tentar resolver isso, resolve pacificamente, porque quando for levar para o tribunal, é possível que no tribunal a coisa implique e uma das partes sendo errada vai ser punida, muitas vezes a punição vai levar à cadeia, uma série de implicações, criar um litígio maior ainda, um impedimento de reconciliação maior ainda. E quando se transforma em algo litigioso e judicial, a possibilidade de restauração e de reconciliação se torna ainda mais difícil. Então Jesus está dizendo: seja rápido, não deixe a coisa levar muito tempo, seja imediato na tentativa de resolver o problema, quando se há ofensa pessoal. Então Jesus está mostrando o aspecto positivo, da disposição de perdoar, de pedir perdão e de tentar reconciliação quando se é ofensas pessoais, quando se trata de ofensas pessoais. Então nossa disposição como cristão deve ser sempre de cultivar as relações, e esse desejo de cultivar passa pela disposição de perdoar e pedir perdão e de resolver as diferenças. Quando elas surgem, não deixa elas serem acumuladas. Por isso que eu digo que muitas vezes na igreja, um dos males da igreja é pessoas ressentidas e ofendidas sem tratamento bíblico. Deixado para lá, diz assim: não, deixa para lá. Aí fica um espírito de ressentimento, de reserva, e acha que aquilo é normal, é natural, porque nunca sentou para tratar biblicamente, nunca sentou para chorar as ofensas, chorar pelos pecados, pedir perdão mutuamente.
fazer declarações. Uma das coisas que a gente não faz é chamar o pecado pelo nome, dizer assim, eu lhe ofendi, eu lhe distratei, eu me perdoe por ter sido desonesto com você, por ter sido mentiroso. A gente não faz isso porque isso Então abrir o coração com sinceridade, dizer que está magoado, que aquilo que... Ou então dizer, você me ofendeu mesmo, essas palavras me ofenderam, por que eu fiquei chateado, porque o que eu penso sobre isso. Exatamente, das duas partes, tanto de falar da ofensa abertamente, como falar do pecado em si, da confissão abertamente, chamar o pecado pelo seu nome e dizer, eu me arrependo de ter feito isso. Ô pastor, a liderança da igreja resolve uma questão dessa, de que a pessoa vai desligar a pessoa. É necessário que anuncie isso para a igreja? Que a pessoa... Em caso de exclusão, sim. Em caso de exclusão, se faz a declaração. Pode ser escrita, e aí diz que foi a revelia. Isso é, segundo o Código de Disciplina da Igreja, declarar que esse indivíduo se manifestou rebelde quanto à disciplina e à autoridade eclesiástica. Não aceitou o tratamento de Deus, ele não aceitou o tratamento de Deus por meio da igreja. E Paulo fala sobre isso indiretamente quando ele diz em 2 Coríntios, né, quando ele diz assim, que se alguém disser que é crente e se portar de maneira rebelde, foi idólatra, maldizente, para contar nem com mais, para dizer que as relações devem ser cortadas como irmão, como crente. Não deve tratar aquele indivíduo como crente. Confrontado com a Bíblia, mostrando que ele está errado. Ele está errado. Usando todas as instâncias. Primeiro, pessoalmente, diz ao rapaz, isso aqui é pecado. Por isso que ganhaste teu irmão é uma expressão que significa indiretamente conseguiu convencê-lo do seu pecado e levá-lo ao arrependimento. Ganhar o irmão é isso. É conseguir convencer que ele está errado e levá-lo à confissão do seu pecado. Enquanto ele não faz isso, não é você estando certo, consciente que está certo, dizer assim, não, você está certo e eu estou errado. Não é transferência de culpa. É reconhecer aonde você é culpado e tentar convencer o outro na culpa dele. Dizer assim, eu sei que você me ofendeu, mas eu também lhe ofendi, eu queria lhe pedir perdão na parte que eu lhe ofendi, mas dizer que você precisa se arrepender porque você me ofendeu. Não é aquela falsa solução de assumir toda a culpa quando você sabe que o outro também tem culpa e dizer assim, não, a culpa é toda minha, me perdoe aí e estamos numa boa. Aí você não está ajudando o irmão, não. Porque você está tratando a sua parte, o seu coração, e está justificando o pecador, está absolvendo o indivíduo sem tratá-lo biblicamente. Não existe isso. A Bíblia diz que eu tenho que convencê-lo do erro para que ele confesse. Eu tenho que confessar a minha parte de erro e tentar convencê-lo na parte dele para que ele se arrependa. E quando eu perdoo o outro, é porque ele se arrependeu. Quando Jesus explicou sobre o que os discípulos deveriam fazer, ele diz assim, se teu irmão vier arrependido e te pedir perdão, perdoa. Fica complicado, porque tem gente que quando você vai falar, ele já vem te atacando, mas você também errou e fica falando. Mas é aí que a gente deve, é por isso que a nossa justiça excede a dos fariseus, que a gente tem que se humilhar, né? Então Jesus diz assim, você faz sua parte, pede perdão naquilo que você é culpado, tenta tratar o outro. Se ele aceitar o tratamento, beleza. Se não, Deus vai tratar você. É a sua parte, é a sua responsabilidade, é o que a lei exige de você em relação ao outro. Então, quando Jesus explica o aspecto positivo da lei, ele diz, em vez de vingança nas ofensas pessoais, você deve ter disposição de perdoar e de pedir perdão. Este é o ensinamento positivo do não matarás. Para destruir os ressentimentos e as ofensas e as difamações. Eu não trato com o indivíduo, eu não falo para ele, eu não trato com ele, o que é que eu fico fazendo? Eu fico falando mal dele com os outros. Aquilo ali não presta, não rale nada. Cuidado, viu que aquilo é mais falso que nota de 30. Não rale não. Quer dizer, mas eu nunca sentei para tratar com ele, para dizer o que eu penso sobre ele, para dizer sobre a minha impressão sobre essa atitude dele, o que é que a Escritura diz, por que eu tenho reservas com ele, como a irmã Rosinha. Eu não sento e abro meu coração e digo por que eu estou ressentido. Aí eu prefiro fingir
ser hipócrita, fingir que está tudo bem, ou ser indiferente, como alguns fazem, fazer de conta que não é ninguém, que aí é a ira implodida, é a ira que implode, é a ira que, em vez de ofender diretamente, em vez de insultar, eu finjo que o indivíduo não é ninguém, eu o ignoro, eu trato com a indiferença, que aí é ira também, é ódio, é ressentimento, é reserva. É igual uma vez a irmã disse: eu não tenho problema com fulano, não tenho problema não. Agora é ele lá e eu cá. Se ele passar lá do outro lado da rua, eu atravesso do outro canto. Eu disse: mas você não tem nada com ele? Não, não tenho nada. Ó, Deus sabe meu coração, eu não tenho nenhum desejo de vingança. Mas ele não chega perto de mim, não. Eu disse: eu não estou entendendo. Exatamente, eu não estou entendendo aí essa lógica, não. Assim, eu não quero ver na minha frente, mas ele lá e eu cá, mas eu não tenho nada contra ele, não. Não tenho nada, não. Não tenho nada contra ele. Que disse: eu perdoo, mas eu quero que o céu seja bem grande para eu não encontrar. Então Jesus disse que isso aí está equivocado demais, está muito equivocado, né? De que eu não demonstro o espírito correto que a lei exige de mim, de tentar tratar o assunto, de mostrar que não tem ódio. Qual é a prova de que eu não tenho ódio? É a disposição de aproximação. É aí que eu vou entender o que Jesus quis dizer. Se baterem um lado na tua face, vira outra. É exatamente isso. É na prática eu sair da minha zona de conforto de ofendido e ir lá para tentar resolver, demonstrando que eu tenho interesse pela restauração do outro e da relação com ele. Então aí eu me exponho para ser ofendido, possibilidade de ser ofendido de novo. Ou de ver alguém revoltado, impenitente, duro, recalcitrante, sem querer reconciliação, disposto a fazer mais. Aí eu mostro de fato que eu não tenho ódio no meu coração, porque eu quero é reconciliação. Eu desejo, mas usando as vias bíblicas, usando os meios corretos, não falsa piedade, falsa humildade de deixar para lá. Deixar para lá não é tratamento bíblico. Confrontação bíblica de exortação, isso sim é tratamento bíblico. Dispondo a pedir perdão e a perdoar se o outro se arrepender. Então, quando Jesus mostra o sentido da lei, ele vai dizer que o espírito abrangente da lei vai dizer que os fariseus, a tradição rabínica, a tradição que estava predominando em Israel, havia destruído o verdadeiro sentido da lei e construído uma justiça falsa, porque era uma justiça que se caracterizava apenas em aparências, não expressava a realidade do coração. Mas Jesus veio produzir verdadeiros justos, que se adequam verdadeiramente à lei em Cristo. Portanto, por isso que a nossa justiça excede a dos escribas e fariseus, porque é a justiça de Cristo em nós, produzindo uma justiça pessoal de obediência a Cristo, conforme Ele ensina na sua palavra, tratando não só os atos, mas as intenções e as palavras. Por isso que quando a Bíblia fala de santidade, ela envolve atos, ela envolve desejos, pensamentos e palavras. Porque a lei fala do homem todo, fala do homem em seu aspecto abrangente. O homem não é só ato, o homem também é pensamento, desejo e palavras. Que Deus nos abençoe, nos ajude nessa caminhada aí com Cristo na interpretação da lei, entender também qual é o nosso caminho de santificação, né, no uso da lei do Senhor. Só tem essa outra coisa. O que significa esses cochetes? Aqui na palavra, no versículo 22, onde a expressão sem motivo, todo aquele sem motivo, esses colchetes indicam que o texto porque nós não temos mais os textos originais, nós temos cópias, que as cópias que eles usaram, essa expressão não está nas cópias mais antigas. Aí existe uma discussão se essa expressão estava no original ou ela foi inserida posteriormente como uma forma de paráfrase, de entendimento. Assim, não, então isso significa que é sem motivo. Foi acréscimo do copista, então por isso que está em colchete, porque há uma discussão sobre esta parte do texto, se ele faz parte ou não do texto original, porque nas cópias mais antigas ele não está presente, não encontra a expressão.
É interessante que as cópias mais antigas que se tinha até pouco tempo datavam de 600 anos, 700. Sim. Depois se encontrou aqueles pergaminhos do Mar Morto, né? Que eles tinham quase 2000 anos e a maior confirmou parte dos textos de 600, 700 anos atrás eram iguais ao foram confirmados. Por isso que na crítica textual não se deve levar tão a sério essa questão, né? de uma palavra ou outra, será que estava ou não? Porque essas discussões são sempre de palavras que não altera necessariamente o sentido do texto. Como esse caso, por exemplo, né? Sem motivo. Por que eu posso usar ele aqui? Porque quando eu analiso tudo que Jesus disse sobre essa questão, esse sem motivo está implícito. Né? Que quando Jesus vai mostrar que é uma maneira não justificável, que existem motivos de se irar. Quando você vê o abrangente, existem motivos de se usar a expressão de insulto tolo ou insensato quando eu estou descrevendo a realidade espiritual do outro ou lidar com a Bíblia. Então, mesmo que essa expressão sem motivo não esteja no original, o sentido, a aplicação dessa palavra é válida para o que Cristo está dizendo. O sentido está aí. Por isso que coloca assim colchete. Por quê? Porque a expressão em si não altera o sentido real da palavra. E implicitamente a expressão está presente. Porque Jesus está explicando isso. Que é insultar e chamar de tolo de maneira que não seja correta. Então existem motivos corretos. Que nem sempre a ira é pecaminosa, então é uma ira sem motivo. Porque existem iras com motivo correto. Como irá por causa da ofensa a Deus, irá por causa do desrespeito à palavra de Deus. O próprio Cristo mostrou que ele tinha iras justificadas. Então, quando ele está dizendo assim, qualquer um que se irá, não pode ser a ira de qualquer forma. Então, a expressão sem motivo corrobora com o sentido do texto. Tá bom? Então, o colchete aí é porque a expressão há um debate sobre ele, se estava no texto original ou não, porque as cópias mais... Tem vários textos. Isso. Porque alguns acreditam o seguinte, que muitas vezes o copista pode ter acrescentado aquilo ali, porque havia uma paráfrase, aquele sentido já era comum. Né? Aquilo que a conclusão que se fazia era comum. Então essa conclusão comum poderia ser inserida sem qualquer alteração do texto, porque o sentido está ali. Mas será que Jesus falou mesmo que tinha que fazer jejum e oração para expelir demônios? É aí que está. Senão não seria discutido, né? A gente não sabe por quê. Porque os textos mais antigos que a gente tem, as cópias mais antigas não trazem. Então... Entendeu? Então a gente não sabe, não traz por quê? Porque não existia ou porque os copistas não colocaram? Que é cópia, né? Os copistas não colocaram. Então, mas a conclusão que se faz é bem interessante. É que todos os textos discutíveis, todas as inserções discutíveis, nenhuma delas compromete o texto que elas estão inseridas. Nenhuma delas. Ter ou não ter não descaracterizaria o texto. Não traria um sentido contrário ao texto. Entendeu? Agora, a discussão é válida, porque falou aquilo ali ou não falou? Está ali ou não está? Mas em si, a frase em si não descaracteriza necessariamente a mensagem. Tem, né? Tem outros, tem sessões inteiras, assim, enormes. Pronto, isso. Não tem nos textos mais antigos. Aí alguns acham que ali é uma tradição que o copista, sabendo da tradição, inseriu no texto, dizendo assim, né, a superstição. Tem vários textos que... Tem vários textos lá que tem os colchetes, porque são... Esse texto, por ele estar... Esse da mulher, que ele
Quer dizer que ele inteiro não estava nos textos mais antigos. É o da mulher adúltera que... Ele está inteiro, esse texto inteiro. Que é possível de dessa história não ter acontecido. Ah, tá todinho da mulher adulta? Não sei, é todo... Isso aí tá até fácil, agora vai para Daniel, que é bem mais difícil. tem um bocado de coisa, né, lá. Mas por hoje tá bom, né?